Então, se a gente parar para pensar em relação à ceia, né? O que é o Natal, gente? O Natal é o aniversário de Jesus, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus, né? O Filho de Deus que veio ao mundo para nos redimir, para nos salvar. E existe aquela comemoração, aquela troca, precisa haver esse significado. Como que ficará esta comemoração se houver ali intolerância, se houver ali mágoa de um para com o outro, se houver ali falta de perdão, se você não suporta outra pessoa, se você não quer estar perto dela, mesmo sendo você um discípulo de Jesus, que se diz discípulo, como que podemos nos denominar cristãos, discípulos de Jesus, se nós não vivemos o básico que é o amor, o mínimo que é o amor? Como a palavra do Senhor diz, amarmos uns aos outros. Então, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Existe uma lista, como eu já disse, do que é o amor, do que é esse exercício de amar alguém. Então, se você até hoje tem entendido que o amor, ele é um sentimento, que de repente você olha para aquela pessoa e diz, eu amo tanto aquela pessoa, né? É uma pessoa tão boa, é uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa tão assim. Então você começa a olhar as qualidades daquela pessoa e começa a falar, poxa, eu gosto muito dela. Que glória tem nisso? Se essa pessoa é do jeito que você deseja, é do jeito que você quer, ela te agrada, ela te cativa, ela te faz bem. À luz da Bíblia, querido, Jesus ele nos manda, a palavra do Senhor nos ensina a amar até os nossos inimigos, as pessoas que nos odeiam, as pessoas que nos querem mal. Essa vai ser a diferença daqueles que têm Jesus na sua vida ou não. E eu te falo que isso é uma questão de decisão. Se você não decidir amar, se você não engolir o seu orgulho, tudo aquilo que você pensa, aquilo que você acha, você não vai conseguir. Se você não olhar para a palavra de Deus, você não vai conseguir exercer o amor. Você vai exercer algo que você chama de amor aos seus olhos, à sua vista. Você vai amar à sua maneira e não o amor verdadeiro, que é o amor que está na palavra de Deus, que é a forma de amar que está na palavra de Deus. Então, repare que Jesus ele muito amou alguém que iria negá-lo, alguém que iria deixá-lo só naquele momento que ele mais precisava. Você seria capaz de amar alguém assim? Eu seria capaz de amar alguém assim? Então Jesus ele nos deu esse exemplo para que possamos seguir aqui no Evangelho de João, no capítulo 13. João ele estava encostado no ombro de Jesus ali. E logo em seguida, tempo depois, ele iria negá-lo. Ele iria dizer que não o conhecia, que nunca tinha visto aquele homem, por causa do medo, por causa do medo da cruz, das perseguições, enfim. Mas Jesus muito o amou. Eu queria resumir esta palavra trazendo a seguinte reflexão. Nós precisamos amar. O amor precisa ser exercitado, principalmente naquelas pessoas que a gente não suporta, naquelas pessoas que a gente, meu Deus, aquelas que você sente aquele ranço. Nós precisamos orar a Deus para que Deus ele mude o nosso coração. Porque enquanto nós não fizermos isso, nós não seremos discípulos de Jesus. Nós não estaremos andando conforme a palavra de Deus. A Bíblia fala, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu faça isso, aquilo, não me lembro agora da palavra, ainda que eu faça muitas coisas, se eu não tiver amor, de nada adiantaria, de nada, enfim, não teria proveito algum. Então, por mais que você seja o bambambam aí, que faça muitas coisas já, e que você faça e faça direito, se você não ainda aprendeu esse princípio do amor, é como um sino que tine, como diz a palavra do Senhor. Não significa nada. Não adianta de nada, porque esse princípio nós não ainda aprendemos.
Então, queridos, depende de mim, depende de você amarmos. Depende de mim e de você suportarmos uns aos outros em amor. É algo que a gente precisa negar, é os nossos sentimentos, é aquela raiva que a gente sente, é aquele ranço, aquela antipatia, aquela coisa ruim, aquela coisa que não bate, aquela expressão que o meu santo não bate com o dele ou com dela. Então, isso não pode existir na vida daqueles que resolveram e decidiram andar com Jesus. Nós precisamos suportar uns aos outros em amor. A sua vida nunca vai ser completa, você nunca vai ter paz, você sempre vai ter problema no seu seio familiar. Se você não entender esse princípio, você nunca vai ter uma família unida, você vai ter ali uma panelinha fechada entre você e só. Ninguém vai ter acesso mais àquele, aquele meio onde você vive. E não é isso, não é essa vida que Deus ele tem para nós. Jesus ele nos chamou e nos separou para convivermos uns com os outros. Né? Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente via que Jesus comia com pecadores. Né? Teve uma boa conversa lá com o ladrão na cruz. Né? E, inclusive, o ladrão foi salvo por ele. Então, Jesus ele deixou muitos exemplos, queridos, para que nós pudéssemos seguir. E eu te falo, ele sendo filho de Deus, quem somos nós? Pobre, cego, nu, miserável e pecador, para escolhermos as pessoas com quem a gente deve andar ou quem nós devemos receber ou colocar no nosso coração, ou abraçarmos ou acolhermos. E a própria palavra de Deus diz que Jesus ele veio para os doentes e não para os sãos. Sendo você discípulo de Jesus, como que a gente vai acolher essas pessoas? Fazendo diferença entre um e outro. Eu sei que você está entendendo a palavra de Deus neste dia. Eu sei que você está entendendo. Então, você não vai colocar um bandido dentro da sua casa. Não é nada disso. Eu digo em relação à diferença de comportamentos que nós, às vezes, separamos as pessoas de nós, afastamos as pessoas de nós porque elas não têm nada em comum com a gente. E sabereis se sois meus discípulos, como disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Então, quando eu pensar em amor, na palavra amor, o exercício do amor, não vai ser com a sua mãe que te ama, não vai ser com o seu filho que te adora, vai ser com aquela pessoa que te despreza, com aquela pessoa que te calunia, que fala mal de você pelas costas. Nós precisamos constranger essas pessoas, querido, com o amor de Deus em nós. Porque só Jesus, através do seu Espírito, ele nos faz amar desta maneira. Porque a gente quer ficar longe, a gente quer rejeitar. Mas o Espírito Santo de Deus em nós, ele nos capacita para amar. Aí eu te falo, se nós temos essa dificuldade de amar, quem que você acha que está agindo na nossa vida? Onde tem o ódio, onde tem o rancor, onde tem a indiferença, onde tem a separação, quem que você acha que está agindo na nossa vida? Quem você acha que a gente está abrindo brecha para que possa agir e operar? Aí eu abro aqui o leque, imagine no seio familiar, na família. Eu te faço uma pergunta, você quer ser responsável por haver separações dentro da sua família, dentro da sua parentela, porque você não gosta de A, de B, de C e de D? Você quer ser esse responsável? Não queira ser, querido, esse responsável. Peça para Deus inundar o seu coração de amor. Peça para Deus inundar o seu coração de alegria, de paz, de fruto do Espírito, tolerância, longanimidade, benignidade, mansidão. Enfim, queridos, nós como discípulos de Jesus, nós precisamos buscar isso para a nossa vida. Se nós queremos andar segundo a palavra de Deus, e esse amor dentro de nós vai cobrir uma multidão de pecados, vai fazer algo assim tremendo na nossa vida, de uma forma geral. Vai surtir um efeito catastrófico para o bem. Porque o amor é isso, ele faz isso. Nós vamos estar fazendo coisas que você vai parar e vai pensar, como que eu pude fazer isso? E a resposta vai vir, você pôde fazer isso porque você
negou a si mesmo, como diz Jesus, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é isso, é obedecer também a palavra de Deus, é suportar um ao outro. Então isso vai acontecer em nós, a gente vai fazer coisas grandes na presença de Deus que a gente nem imaginava, porque o amor de Deus está sendo derramado nos nossos corações, porque Deus, ele é amor, ele é a essência. Meu Deus. Então, se você não ama, querido, quão longe você está de Deus. Se eu não amo, quão longe nós estamos de Deus. Você diz que Deus, ele mora no seu coração, mas você é incapaz de amar, você é incapaz de aceitar alguém pela sua diferença. Pense bem comigo. O que está dentro de você? O que está dentro de mim? Se Deus, ele está dentro de mim, se Deus, ele é amor, eu vou ter capacidade de amar. Eu vou ter capacidade de perdoar. Eu vou ter capacidade de entender aquele irmão, aquela mãe, aquele parente, naquele momento que ele está nervoso. Eu vou entender porque eu decidi amá-lo. Então, eu não vou pegar aquele momento que ele tem de raiva, que ele está falando coisas que ele não está pensando, não vou pegar aquilo, vou colocar no meu coração. Não vou, e ter raiva dele. Não vou, sabe por quê? Porque eu decidi amá-lo. Porque eu quero que ele faça parte da minha vida, da minha família, do meu seio familiar. Então, eu decidi amá-lo. Queridos, existem famílias destruídas porque um irmão se ofendeu com o outro no momento de turbulência ali, né, de sangue quente, estão sem se falar até hoje. Que absurdo uma coisa dessa, queridos. Então, famílias separadas, destruídas, porque levaram tudo para o mal, levaram tudo na maldade, levaram tudo. Quem está dentro de nós, queridos? Quem é que se move dentro de nós? É o Espírito Santo, ele apacenta, ele acalenta, ele acalma. Né? Onde existe o Espírito Santo, a ira, ela não tem lugar, a contenda, ela não tem lugar. Existe lugar para o perdão, existe lugar para a mansidão, existe lugar para a humildade. É isso que Jesus, ele quer nos ensinar nesta palavra. É isso. Então, é Natal, é época de Ano Novo, e é um momento da gente refletir sobre isso, sobre este assunto.